O que você vai ouvir agora é real. Histórias de crimes verdadeiros, contadas em detalhes. Ouça com cautela. Este relato contém crimes reais e pode causar desconforto em pessoas mais sensíveis e podem te marcar para sempre. Deixa seu like e se inscreva no canal para acompanhar todas as histórias reais. O massacre da família Pesseguini. Era uma segunda-feira comum em São Paulo. O dia 25 de março de 2013 amanheceu com o céu cinzento típico do outono paulistano. Na rua tranquila do bairro de classe média alta, ninguém poderia imaginar o horror que estava prestes a ser revelado. Dentro de uma casa aparentemente normal, 4 corpos jaziam sem vida há dias. O silêncio da morte pairava sobre cada cômodo, enquanto moscas começavam a circular pelos ambientes fechados. Quando a porta finalmente se abriu, o que se revelou foi uma cena tão brutal, tão incompreensível, que deixaria investigadores experientes sem palavras. Sangue nas paredes, corpos espalhados pela casa, e um mistério tão perturbador que, até hoje, divide opiniões e provoca pesadelos naqueles que ousam mergulhar em seus detalhes macabros. Esta é a história real do caso Pesseguini, um caso que desafia a lógica, que questiona os limites da mente humana e que nos força a encarar uma verdade aterrorizante. Às vezes, o verdadeiro horror não vem de fora, mas de dentro de nossa própria casa. Para entender a magnitude do que aconteceu naquela casa, precisamos primeiro conhecer a família Pesseguini. De fora, eles pareciam ter tudo. Luiz Marcelo Pesseguini, de 46 anos, era um homem de sucesso. Policial civil há mais de 2 décadas, ele havia construído uma carreira sólida e respeitável. Trabalhador, dedicado, conhecido por sua seriedade no departamento. Usava bigode bem aparado, tinha porte atlético e transmitia autoridade natural. Ao seu lado estava Andréia Pesseguini, 41 anos, sua esposa. Uma mulher elegante, de sorriso fácil, que cuidava da casa com perfeição. Cabelos castanhos sempre bem arrumados, unhas feitas, roupas impecáveis. Ela era o tipo de pessoa que os vizinhos cumprimentavam com prazer. Sempre simpática, sempre educada. Uma mãe dedicada que participava ativamente da vida escolar do filho. E então havia Marcelo Pesseguini, de apenas 13 anos. Um menino de aparência comum, magro, com o rosto ainda infantil apesar da adolescência que se aproximava. Aluno regular do colégio, jogava videogame como qualquer garoto de sua idade. Seus professores o descreviam como introvertido, mas nada alarmante. Apenas mais um pré-adolescente navegando pelas águas turbulentas dessa fase da vida. Completando o quadro familiar estavam Benedita Pesseguini, 71 anos, a avó paterna do garoto. Viúva, ela havia se mudado para a casa dos filhos depois da morte do marido. Uma senhora de cabelos brancos, religiosa, que passava os dias ajudando a nora nos afazeres domésticos e mimando o neto. Era o retrato da avó brasileira típica, carinhosa, preocupada, sempre com um prato a mais na mesa. A família morava em uma casa de 2 andares em um bairro residencial de São Paulo. Nada ostensivo, mas confortável. Um lar de classe média que trabalhava duro para manter seu padrão de vida. Tinham um carro na garagem, eletrodomésticos modernos e a promessa de um futuro estável. Aos olhos dos vizinhos, dos colegas de trabalho, dos professores do colégio, os Pesseguini eram normais, talvez até entediantes em sua normalidade. Não havia brigas escandalosas, não havia sinais de violência doméstica, não havia indícios de que algo estava terrivelmente errado, mas as aparências enganam. Porque por trás das cortinas fechadas, por trás dos sorrisos educados e das conversas superficiais no portão, algo sombrio estava se formando. Uma tempestade silenciosa que, quando finalmente eclodiu, deixaria uma marca de sangue impossível de apagar. Os primeiros sinais de que algo estava errado surgiram de forma sutil. Luiz Marcelo, sempre pontual e dedicado, não apareceu para trabalhar na segunda-feira, 25 de março. Estranho, pensaram seus colegas, mas não alarmante. Talvez estivesse doente. Talvez houvesse uma emergência familiar. No mundo corporativo, mesmo entre policiais, um dia de ausência não levanta suspeitas imediatas. Mas então veio a terça-feira, e depois a quarta-feira. 3 dias sem notícias. Ligações para o celular de Luiz Marcelo caíam direto na caixa postal.
A linha fixa da casa tocava no vazio. Ninguém atendia. Ninguém retornava. Era como se a família inteira tivesse desaparecido da face da terra. Os colegas de trabalho começaram a se preocupar. Luiz Marcelo não era o tipo de homem que faltava ao trabalho sem avisar. Não era irresponsável. Não era desleixado com suas obrigações. Algo estava definitivamente errado. No colégio, Marcelo também não havia aparecido. A escola tentou contato com os pais, mas sem sucesso. Os professores trocavam olhares preocupados nos corredores. Teria acontecido um acidente? A família teria viajado de emergência? Mas por que ninguém avisava nada? Os vizinhos também notaram o silêncio anormal. A casa, geralmente movimentada com a rotina diária, permanecia fechada. As cortinas corridas. Nenhum carro entrando ou saindo da garagem. Nenhum sinal de vida. 1 ou 2 dias poderiam ser explicados, mas 3, 4... O silêncio estava se tornando ensurdecedor. Foi então que a polícia foi acionada. Na quinta-feira, 28 de março de 2013, 4 dias após a última vez que alguém teve contato com a família, uma viatura policial parou em frente à residência dos Pesseguini. 2 oficiais desceram do carro, seus rostos mostrando a preocupação profissional típica de quem já viu muita coisa ruim na vida. Eles tocaram a campainha. Nada. Bateram na porta. Silêncio. Chamaram pelos nomes. Apenas o eco de suas próprias vozes respondia. Caminharam ao redor da casa, olhando pelas janelas, tentando ver algo através das frestas nas cortinas. Nada parecia fora do lugar, mas a sensação de que algo estava muito errado intensificava-se a cada segundo. Precisamos entrar, disse um dos policiais ao outro. Ambos sabiam que estavam prestes a fazer uma descoberta. Podiam sentir no ar. Após décadas de experiência nas ruas de São Paulo, desenvolvem-se certos instintos. E esses instintos estavam gritando que algo terrível os aguardava do outro lado daquela porta. Com autorização judicial obtida rapidamente dada a situação suspeita e o fato de um dos desaparecidos ser um policial, a equipe se preparou para arrombar a entrada. Luvas foram calçadas. Armas foram checadas, embora ninguém esperasse encontrar resistência. O que quer que estivesse lá dentro, provavelmente não representava mais perigo para os vivos. A porta cedeu com um rangido, e então o cheiro os atingiu. Qualquer policial experiente reconhece aquele odor imediatamente. É inconfundível. Doce, pútrido, nauseante. O cheiro da morte. O cheiro de corpos em decomposição. Um dos oficiais levou a mão ao nariz, lutando contra o reflexo de vômito. O outro fechou os olhos por um momento, preparando-se mentalmente para o que estava prestes a ver. Chame reforços, ele disse ao rádio, sua voz embargada. E a perícia? Vamos precisar de muita perícia aqui. Eles entraram lentamente, cada passo revelando um pouco mais do pesadelo que aquela casa escondia. O primeiro corpo estava na sala. Benedita Pesseguini, a avó de 71 anos, jazia no chão em uma poça de sangue já escuro e coagulado. Ela estava de camisola, sugerindo que o ataque aconteceu quando ela se preparava para dormir, ou logo ao acordar. Seu rosto, antes gentil e acolhedor, estava irreconhecível. Múltiplos disparos a queima-roupa haviam destruído seus traços. Os investigadores contariam depois. 9 tiros. 9 vezes alguém puxou o gatilho contra uma senhora idosa e indefesa. A cena era brutal. Sangue salpicava as paredes em um padrão que contava uma história de violência explosiva. Pedaços de massa encefálica e fragmentos de osso estavam espalhados pelo ambiente. A força dos disparos havia sido tão intensa que parte da cabeça da vítima literalmente se despedaçou. Moscas já haviam encontrado o corpo, formando uma nuvem negra e zumbindo sobre os restos mortais. Mas isso era apenas o começo do horror. Subindo as escadas em direção aos quartos, os policiais encontraram o segundo corpo. Andréia Pesseguini estava no quarto do casal, também em posição que sugeria ter sido surpreendida. Ela vestia roupas de dormir. O ataque fora igualmente brutal. 7 disparos. Rosto, peito, braços levantados em uma tentativa desesperada e inútil de se proteger. As marcas de pólvora na pele indicavam que os tiros foram dados de muito perto. Quem quer que tenha feito isso, estava a poucos metros da vítima quando começou a atirar. O quarto mostrava sinais de luta breve. Um abajur caído.
lençóis puxados da cama. Andréia havia tentado escapar, mas não teve chance. Os disparos foram rápidos e fatais. Ela provavelmente morreu em segundos, embora esses segundos devam ter parecido uma eternidade de terror absoluto. Mas o pior ainda estava por vir. No escritório da casa, os investigadores encontraram Luiz Marcelo Pesseguini, o policial civil, homem treinado para lidar com situações de perigo, homem que carregava uma arma e sabia usá-la, estava morto com 4 disparos. 1 no peito, 2 na cabeça, 1 no pescoço. Ele estava sentado em sua cadeira, diante do computador, como se tivesse sido pego completamente desprevenido. O que mais chocou os investigadores foi a expressão em seu rosto. Diferente das outras vítimas, cujas feições estavam distorcidas pelo horror e pela dor, Luiz Marcelo tinha uma expressão quase tranquila, como se não tivesse tido tempo de processar o que estava acontecendo antes de morrer. O ataque foi tão súbito, tão inesperado, que seu cérebro não conseguiu sequer registrar o perigo. 3 corpos, 20 tiros ao todo. Uma família inteira massacrada dentro de sua própria casa. Mas ainda faltava alguém. Onde estava Marcelo, o garoto de 13 anos? A busca continuou com uma urgência renovada. Seria possível que o menino tivesse conseguido escapar? Estaria escondido em algum lugar da casa, traumatizado, esperando que os monstros fossem embora? Ou seria ele mais uma vítima? A resposta veio quando encontraram o quarto do adolescente. Marcelo Pesseguini estava em sua cama, coberto até o peito, como se estivesse dormindo. Mas não estava dormindo. Um único disparo na têmpora direita havia encerrado sua vida. A arma, uma pistola calibre .40 registrada em nome de seu pai, estava ao lado do corpo, caída sobre o colchão. A cena era diferente das outras. Enquanto os demais cômodos mostravam sinais de violência caótica, de fúria descontrolada, o quarto de Marcelo estava estranhamente arrumado, organizado, quase sereno. Não fosse o corpo sem vida e a mancha de sangue no travesseiro. E foi nesse momento, olhando para aquele garoto morto em sua própria cama, que a pergunta começou a se formar na mente dos investigadores. O que exatamente aconteceu nesta casa? A casa foi imediatamente isolada. Fitas amarelas de perícia circundaram a propriedade inteira. Vizinhos curiosos começaram a se aglomerar na rua, pescoços esticados, tentando ver o que estava acontecendo. Sussurros corriam de boca em boca. Uma família inteira morta. Foi assassinato. Dizem que tem muito sangue. Vans da perícia chegaram, seguidas por mais viaturas policiais. O caso já estava sendo tratado como prioritário. Um policial morto significa mobilização total. A investigação seria exaustiva, minuciosa, sem pedra deixada sem ser virada. Os peritos começaram seu trabalho meticuloso. Fotografias de todos os ângulos, medições precisas, coleta de evidências. Cada gota de sangue era documentada. Cada projétil era localizado e catalogado. Cada superfície era verificada em busca de impressões digitais. A arma encontrada ao lado do corpo de Marcelo foi cuidadosamente recolhida. Era mesmo a pistola de Luiz Marcelo. Registro verificado, numeração batendo. A arma de serviço do policial, que ele mantinha em casa para a proteção da família. Ironia cruel. A arma que deveria protegê-los havia sido usada para destruí-los. Enquanto a perícia trabalhava, os investigadores principais começavam a montar as primeiras teorias. A disposição dos corpos, o padrão dos disparos, as condições de cada cena, tudo isso contava uma história. Mas que história? A teoria inicial parecia óbvia: invasão seguida de chacina. Talvez assaltantes soubessem que Luiz Marcelo era policial e guardava armas em casa. Entraram para roubar, foram descobertos e mataram toda a família para não deixar testemunhas. Acontece. São Paulo é uma cidade violenta. Crimes assim, embora chocantes, não são inéditos. Mas essa teoria começou a desmoronar quase imediatamente. Primeiro, não havia sinais de arrombamento. Portas e janelas estavam intactas. Quem quer que tenha entrado na casa teve acesso fácil. Isso sugeria que as vítimas conheciam o agressor, ou que alguém de dentro abriu a porta. Segundo, nada havia sido roubado. A casa estava intocada. Televisões, computadores, joias, tudo permanecia em seus lugares. A carteira de Luiz Marcelo estava em seu bolso, com dinheiro e cartões de crédito intactos. Para uma invasão,
Os criminosos foram extremamente ineficientes. Terceiro, e mais perturbador, era o padrão dos assassinatos. Os tiros não foram dados de forma aleatória ou caótica. Cada vítima foi deliberadamente executada. Múltiplos disparos, a queima-roupa, garantindo a morte. Isso não era o trabalho de assaltantes nervosos. Era a eliminação metódica. Isso foi pessoal, comentou um dos investigadores veteranos, observando as fotos da cena do crime. Quem fez isso queria garantir que todos estivessem mortos. E queria que sofressem. Foi então que alguém levantou a possibilidade que ninguém queria considerar. E se o assassino fosse alguém da própria família? E se fosse Luiz Marcelo? A ideia era perturbadora, mas tinha uma lógica perversa. O policial tinha acesso à arma, tinha treinamento, conhecia suas vítimas e teria facilidade em pegá-las desprevenidas. Talvez tivesse tido um surto psicótico. Talvez houvesse problemas financeiros ou conjugais que ninguém sabia. Talvez ele simplesmente tenha enlouquecido e decidido matar toda a família antes de tirar a própria vida. Casos de homicídio seguido de suicídio não são raros. Geralmente envolvem o patriarca da família, sob estresse extremo, que decide que se ele não pode ter sua família, ninguém mais pode. É uma forma final e egoísta de controle. Se eu vou morrer, todos vocês vêm comigo. Mas essa teoria também tinha problemas. Por que Luiz Marcelo estaria sentado calmamente em seu computador quando foi morto? Se ele era o assassino, quem atirou nele? E por que a arma estava no quarto de Marcelo, não ao lado do corpo do pai? Foi quando um dos peritos fez uma observação que mudaria todo o rumo da investigação. A posição do corpo do garoto, ele disse lentamente, examinando as fotos. A forma como a arma está caída, o ângulo do ferimento. Isso não parece um homicídio. Parece um suicídio. O silêncio que se seguiu a essa observação foi pesado. Todos na sala olharam uns para os outros, processando as implicações do que acabara de ser sugerido. Marcelo Pesseguini, 13 anos de idade. Teria ele? Não. Impossível. Crianças não fazem isso. Pré-adolescentes não massacram suas famílias inteiras e depois se matam. Isso era coisa de filme de terror, não da vida real. Certo? Mas quanto mais os investigadores examinavam as evidências, mais a teoria impossível começava a fazer sentido. A arma estava na mão direita de Marcelo. Ele era destro. O ferimento estava na têmpora direita. O ângulo consistente com um disparo auto-infligido. Não havia sinais de luta no quarto do garoto. Nenhum arranhão defensivo em suas mãos. Nenhuma marca que sugerisse que ele havia sido forçado ou contido. E então havia a ordem das mortes. Através da análise forense começou-se a montar uma cronologia. O rigor mortis, a temperatura dos corpos, o estado de decomposição, tudo isso permitia estimar quando cada pessoa havia morrido. Benedita foi a primeira, provavelmente morta em algum momento da noite entre sábado e domingo. Os 9 tiros em seu corpo sugeriam uma fúria inicial, uma explosão de violência que iniciou a carnificina. Andréia foi a segunda, morta possivelmente no domingo pela manhã. Ela pode ter ouvido os tiros que mataram a sogra e tentado investigar, apenas para ser recebida com uma saraivada de balas. Luiz Marcelo foi o terceiro. Os investigadores acreditavam que ele foi morto no domingo à tarde ou à noite. Talvez tivesse estado fora quando as 2 primeiras mortes ocorreram. Talvez estivesse em outra parte da casa. Mas quando finalmente foi confrontado, ele não teve chance de reagir. E Marcelo foi o último a morrer, provavelmente na segunda-feira de manhã, horas ou até um dia inteiro após matar sua família. Ele ficou sozinho na casa com os corpos, murmurou um investigador, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Por horas, talvez mais de um dia. Imagine a cena. Um garoto de 13 anos, sentado em uma casa silenciosa. Os corpos de sua família espalhados pelos cômodos. Sangue secando nas paredes. O cheiro começando a se intensificar. E ele ali, sozinho com o que havia feito. O que passava por sua cabeça naquelas horas? Arrependimento? Choque? Satisfação? Ou simplesmente nada? O vazio de uma mente quebrada além do reparo? A perícia encontrou mais evidências que apoiavam essa teoria. Testes de resíduos de pólvora nas mãos de Marcelo foram positivos. Ele havia disparado uma arma. Sua roupa tinha respingos de sangue que correspondiam às outras vítimas.
A análise de trajetória dos projéteis indicava que os tiros foram dados por alguém da altura aproximada de Marcelo. E então veio a descoberta do computador. O computador de Marcelo foi apreendido e entregue aos peritos em crimes digitais. O que eles encontraram no disco rígido daquele adolescente foi perturbador o suficiente para dar pesadelos até mesmo aos investigadores mais experientes. O histórico de navegação revelava um padrão sombrio. Marcelo havia visitado repetidamente sites sobre armas de fogo, como funcionavam, diferentes calibres, técnicas de disparo. Ele estava estudando, se preparando. Mais perturbador ainda eram as buscas sobre assassinatos em massa, massacres escolares, casos famosos de filhos que mataram os pais. Ele estava pesquisando, buscando inspiração, validação, técnicas. Havia também visitas frequentes a fóruns obscuros da internet, aqueles cantos escuros da web onde pessoas discutem suas fantasias mais sombrias. Marcelo não postava muito, mas lia compulsivamente. Tópicos sobre morte, sobre violência, sobre o desejo de machucar outras pessoas. Seu perfil no Facebook, analisado posteriormente, não mostrava nada de alarmante à primeira vista. Fotos normais, comentários triviais sobre jogos e séries. Mas os investigadores notaram algo interessante. Marcelo raramente interagia com a família em suas postagens. Não havia fotos afetivas com os pais ou a avó. Poucas menções a eles. Era como se, mesmo virtualmente, ele mantivesse uma distância. Mas a descoberta mais chocante veio de um arquivo de texto encontrado escondido em uma pasta no computador. Um documento que Marcelo havia criado e modificado várias vezes nas semanas anteriores ao massacre. Era um tipo de diário, ou talvez uma confissão antecipada, escrito de forma fragmentada, com erros de ortografia típicos de um adolescente, mas com conteúdo assustadoramente lúcido. Eles não me entendem, dizia uma entrada. Ninguém entende. Eles acham que sou apenas uma criança, mas eu vejo coisas. Eu sei coisas. Eu sou mais do que eles pensam. Outra entrada, mais recente. Às vezes eu penso em como seria ficar sozinho, sem ninguém me dizendo o que fazer, sem ninguém me olhando, só eu. E então, apenas 2 dias antes das mortes. Eu sei o que preciso fazer. Eu sei como fazer. Vai ser fácil. Ele deixa a arma na gaveta. Ele não sabe que eu sei onde está. Ele não sabe de nada. Os investigadores leram esses trechos com uma mistura de horror e tristeza. Aqui estava, em palavras simples e aterrorizantes, a mente de um garoto que estava planejando matar sua família. Mas por quê? Qual era a motivação? Abuso? Bullying extremo? Doença mental não diagnosticada? A busca por respostas levou os investigadores a conversar com todos que conheciam a família. A professora de Marcelo foi uma das primeiras a ser entrevistada. Ela se sentou nervosamente diante dos detetives, ainda em choque com a notícia. Ele era quieto, ela disse, torcendo as mãos no colo. Muito quieto. Sentava no fundo da sala. Não causava problemas, mas também não participava muito. Quando eu fazia perguntas, ele dava respostas curtas. Nunca levantava a mão voluntariamente. E quanto às notas? Perguntou o investigador. Medianas. Ele não era um aluno ruim, mas também não se destacava. Fazia o mínimo necessário. Era como se ele estivesse apenas presente. Corpo ali, mas mente em outro lugar. Ele tinha amigos? A professora hesitou. Não muitos. Eu o via às vezes sentado sozinho no intervalo. Ocasionalmente conversava com 1 ou 2 colegas, mas nada profundo. Não era excluído ativamente, entende? Ele apenas não se conectava com os outros. Outros professores deram relatos similares. Marcelo era o tipo de aluno que passa pela escola sem deixar marca. Nem bom, nem mau. Apenas mais um rosto na multidão. O tipo de garoto que anos depois você olha no anuário e pensa: quem era esse mesmo? Os colegas de classe foram igualmente vagos. Ele era meio estranho, disse um garoto. Não falava muito. Estava sempre jogando no celular durante os intervalos. Ele já demonstrou comportamento violento? Perguntou o investigador. Não que eu saiba. Ele era mais do tipo ausente, como se não estivesse realmente ali. Uma colega ofereceu um detalhe mais específico. Uma vez, na aula de ciências,
Estávamos dissecando um sapo. A maioria das pessoas estava enojada ou nervosa, mas Marcelo, ele parecia fascinado. Cortou aquele sapo com uma precisão, uma concentração que me deu calafrios. E quando terminou, ele ficou olhando para o cadáver aberto por um longo tempo. O professor teve que chamá-lo 2 vezes para guardá-lo. Os vizinhos também foram entrevistados. Dona Maria, que morava ao lado, lembrava-se da família com carinho. Sempre foram boas pessoas, ela disse, limpando as lágrimas. Educados. Cumprimentavam quando nos encontrávamos. O Luiz Marcelo sempre oferecia ajuda se eu precisasse de alguma coisa pesada carregada. A Andréia era um amor. E a Dona Benedita, coitada, sempre me dava doces caseiros. E o menino? Dona Maria fez uma pausa. O Marcelo era diferente. Não que fosse mal educado. Ele cumprimentava quando via. Mas era distante. Tinha aquele olhar vazio. Meu marido disse uma vez que o garoto lhe dava arrepios. Eu disse a ele para não falar assim, que era só uma criança tímida. Mas agora, ela deixou a frase incompleta, balançando a cabeça em descrença. Outro vizinho, um senhor aposentado, ofereceu uma observação perturbadora. Alguns meses atrás, eu vi o garoto no quintal. Ele estava com um passarinho na mão. Um filhote que deve ter caído do ninho. Eu pensei que legal, ele vai ajudar o bichinho. Mas então, eu vi ele apertar. O pássaro começou a se debater e ele apenas continuou apertando, olhando com aquele rosto sem expressão. Quando o pássaro parou de se mexer, ele o jogou no lixo e entrou para casa. Eu fiquei tão perturbado que quase fui falar com os pais. Mas pensei, são só coisas de criança. Como eu estava enganado. Os colegas de trabalho de Luiz Marcelo foram unânimes em sua caracterização do policial. Profissional, sério, dedicado. Ninguém havia notado sinais de problemas em casa. Ele era reservado sobre a vida pessoal, disse um parceiro. Mas sempre que mencionava a família, era com normalidade. Nada que indicasse problemas. Ele tinha fotos deles na carteira. Parecia um pai e marido comum. As amigas de Andréia pintaram um quadro similar. Ela nunca mencionou problemas com o filho, disse uma mulher que frequentava o mesmo salão de beleza. Falava dele como qualquer mãe fala. Reclamações normais sobre adolescentes, notas, videogame, essas coisas. Nada que sugerisse isso, mas havia algumas rachaduras na fachada da família perfeita. Uma prima distante de Andréia lembrou de um comentário feito meses antes do massacre. Ela disse uma vez que estava preocupada com o Marcelo, que ele estava ficando mais fechado, que não conversava mais com ela, mas ela achou que era só a puberdade. Adolescentes são assim, né? Distantes dos pais. Ela não imaginava, e um tio de Luiz Marcelo revelou algo que fez os investigadores se impertigarem em suas cadeiras. Houve um incidente há cerca de 1 ano. O Marcelo teve uma explosão de raiva na escola. Atirou uma cadeira na parede. Gritou obscenidades com um professor. Foi suspenso por 3 dias. Luiz e Andréia ficaram mortificados. Levaram o garoto a um psicólogo. Um psicólogo? Repetiu o investigador, fazendo anotações furiosamente. O senhor sabe o nome? Não, mas sei que foram só algumas sessões. Andréia disse que o psicólogo achou que era apenas estresse. Adolescência. Nada de grave. Eles pararam de levá-lo. Aqui estava uma pista crucial. Marcelo havia demonstrado comportamento violento antes. Havia sido levado a um profissional. Mas o problema foi minimizado, ignorado, esquecido. Uma oportunidade perdida de possivelmente prevenir a tragédia. Os investigadores rastrearam o psicólogo. Dr. Eduardo Silva, um profissional experiente, foi visitar a delegacia. Sim, eu me lembro dele, disse Dr. Silva, parecendo abatido. Foram apenas 4 sessões. Os pais estavam preocupados com o incidente na escola, mas quando conversei com Marcelo, ele parecia controlado, calmo. Disse que estava sob estresse, que o professor havia sido injusto com ele. Disse que não faria de novo. O senhor achou que ele estava mentindo? Dr. Silva suspirou profundamente. Eu achei que ele estava me dizendo o que eu queria ouvir, mas sem sinais mais concretos de problemas, sem mais episódios, e com os pais querendo encerrar o tratamento por questões financeiras, eu dei alta. Deus, como eu me arrependo disso agora. Havia algo específico que o preocupasse? Sua falta de empatia. Quando discutíamos o incidente,
Ele não demonstrava remorso genuíno, não pela violência em si. Ele estava aborrecido por ter sido pego, por ter sido suspenso, mas não mostrava compreensão de por que o que ele fez estava errado. Eu mencionei isso aos pais. Sugeri que continuássemos as sessões, mas eles não quiseram ouvir. Acharam que eu estava exagerando. Com os testemunhos coletados e as evidências forenses analisadas, os investigadores começaram a montar uma cronologia detalhada dos eventos que levaram ao massacre. Meses antes, Marcelo começa a se isolar ainda mais. Seu comportamento na escola se torna mais apático. Ele passa horas em seu quarto, navegando em sites obscuros, alimentando pensamentos sombrios. A família nota a mudança, mas atribui à adolescência. Ele está crescendo. Eles dizem entre si. Logo passa. Semanas antes, Marcelo aumenta suas pesquisas sobre armas e violência. Ele descobre onde o pai guarda a pistola e a munição. Começa a observar os padrões da família, quando cada um vai dormir, quando estão mais vulneráveis. Ele está planejando. Sexta-feira, 22 de março de 2013. Um dia normal. Luiz Marcelo vai trabalhar. Andréia cuida da casa. Benedita assiste suas novelas. Marcelo vai à escola. À noite, jantam juntos. Conversas superficiais. Ninguém percebe a tempestade que se forma por trás dos olhos sem brilho do garoto. Todos vão dormir, sem saber que alguns deles nunca mais acordarão. Sábado, 23 de março, durante a madrugada. Marcelo não consegue dormir. Ou talvez não queira. Ele se levanta da cama. Caminha silenciosamente pelos corredores escuros da casa. Vai até o escritório do pai. Abre a gaveta. A pistola está ali, junto com as munições. Suas mãos tremem? Seu coração acelera? Ou ele está calmo, frio, determinado? Ele pega a arma. Verifica se está carregada. Está. O pai sempre mantém uma arma carregada para emergências. Que ironia. A emergência está segurando dentro de casa. Marcelo caminha até o quarto da avó. Benedita dorme profundamente. Ela está sonhando? São sonhos bons? Sonhos com o neto crescendo, formando-se, casando, dando-lhe bisnetos? Ele aponta a arma. Benedita abre os olhos. Por um breve segundo, ela vê o neto ali, segurando uma arma. Seu rosto deve mostrar confusão. Talvez ela pense estar sonhando. Talvez comece a abrir a boca para perguntar o que ele está fazendo. Então, ele puxa o gatilho. O primeiro tiro a atinge no rosto. O som da detonação é ensurdecedor no quarto fechado. Benedita se debate, ainda viva, em choque e agonia. Marcelo continua atirando. 2, 3, 4 tiros. Seu braço recua a cada disparo, mas ele mantém o controle. 5, 6, 7. Sangue espirra nas paredes, no teto, no próprio Marcelo. 8, 9. O pente está vazio. Benedita está morta. O quarto cheira a pólvora e cobre. Marcelo fica ali por um momento, olhando para o que fez. O que ele sente? Alguma coisa? Ele volta ao escritório. Recarrega a arma com mãos que agora talvez tremam um pouco. O peso do que acabou de fazer começa a se registrar. Mas não é arrependimento. É apenas adrenalina, excitação. A linha foi cruzada. Não há volta. Sábado, 23 de março. Manhã. Os tiros devem ter acordado alguém na casa. Provavelmente Andréia. Ela se levanta, assustada. Mãe! Ela chama. Está tudo bem? O que foi aquele barulho? Ela sai do quarto, ainda sonolenta. Encontra Marcelo no corredor. Ele está vestindo a mesma roupa de dormir, mas está segurando a arma do pai. Marcelo, ela diz, confusa. O que você está fazendo com a arma do seu pai? O que aconteceu? Talvez neste momento, ela veja o sangue nas roupas dele. Seus olhos se arregalam. O horror começa a se instalar. O que você fez? O que você fez? Marcelo levanta a arma. Andréia recua, entrando no quarto novamente. Não, por favor, Marcelo, não! Ela está chorando, implorando. É sua mãe, suplicando pela vida ao próprio filho. Ele atira. O primeiro tiro a pega no ombro. Ela grita. Cai contra a cama. Marcelo continua atirando. Peito, braço, rosto. 7 disparos ao todo. Andréia para de se mexer. Seu filho, a criança que ela carregou por 9 meses, que amamentou, que criou, acabou de matá-la. Sábado, 23 de março, tarde. Luiz Marcelo está fora. Talvez trabalhando.
talvez fazendo compras. Ele não sabe que sua mãe e sua esposa estão mortas em casa. Não sabe que seu filho se transformou em um assassino. Quando ele chega, a casa está quieta. Oi? Ele chama. Alguém em casa? Nenhuma resposta. Estranho. Ele sobe as escadas. Vai até o escritório, onde passa boa parte do tempo em casa. Liga o computador. Começa a checar e-mails. Trabalho nunca termina, mesmo em um sábado. Ele não ouve Marcelo se aproximando pelas costas. O primeiro tiro atinge sua nuca. Luiz Marcelo cai para frente batendo no teclado. Ele está atordoado. Não entende o que está acontecendo. 2 mais tiros na cabeça. Ele morre rapidamente sem realmente compreender que foi assassinado pelo próprio filho. Domingo, 24 de março, e segunda-feira, 25 de março. Agora Marcelo está completamente sozinho. 4 corpos em decomposição estão espalhados pela casa. O cheiro está começando a ficar forte. Moscas aparecem. A casa, antes um lar, agora é um necrotério. O que Marcelo faz durante essas horas? Os investigadores especulam. Ele joga videogame? Assiste TV? Come alguma coisa? Dorme ao lado dos cadáveres de sua família? O computador mostra que ele fez login no domingo. Visitou alguns sites. Postou no Facebook uma mensagem vaga. Às vezes você tem que fazer o que precisa ser feito. Ninguém na época entendeu o significado. Agora, à luz dos eventos, a mensagem ganha um significado sinistro. Na segunda-feira de manhã, Marcelo finalmente toma sua decisão final. Ele pegou a arma, subiu para seu quarto, deitou-se na cama, colocou o cano contra a têmpora. O que passa pela cabeça de uma criança nos segundos antes de puxar o gatilho e acabar com a própria vida? Arrependimento pelo que fez? Medo do que vem depois? Ou simplesmente nada? Um último disparo ecoa pela casa silenciosa. Marcelo Pesseguini, 13 anos, está morto. E com ele morre qualquer chance de entendermos completamente por que ele fez o que fez. A conclusão oficial do inquérito policial veio semanas depois, após análise exaustiva de todas as evidências. O relatório era claro e perturbador. Marcelo Eduardo Pesseguini, com apenas 13 anos de idade, assassinou sua avó Benedita, sua mãe Andréia e seu pai, Luiz Marcelo, antes de cometer suicídio. Todos os disparos foram feitos com a arma de serviço do pai, uma pistola calibre .40. As evidências eram irrefutáveis. Resíduos de pólvora nas mãos de Marcelo correspondiam aos disparos. A análise balística confirmou que todos os projéteis vieram da mesma arma. A cronologia forense era consistente com Marcelo tendo tempo suficiente entre cada assassinato. Não havia sinais de terceiros envolvidos. As portas e janelas estavam trancadas por dentro. O histórico do computador revelava planejamento premeditado. O laudo psicológico post-mortem, baseado em entrevistas e evidências, sugeriu que Marcelo apresentava características de transtorno de personalidade antissocial em desenvolvimento, incluindo falta de empatia, ausência de remorso, comportamento manipulador, fascínio por violência, crueldade com animais, isolamento social patológico. Mas o laudo também admitia limitações. É impossível diagnosticar completamente alguém que está morto. As motivações exatas de Marcelo permaneceriam para sempre um mistério. O Ministério Público, ao arquivar o caso, fez um pronunciamento oficial. Este é um dos casos mais perturbadores e complexos que esta instituição já enfrentou. Uma criança, que deveria estar preocupada com escola e amigos, planejou e executou o assassinato de 3 membros de sua família antes de tirar a própria vida. Não havia motivação financeira. Não havia evidências de abuso. Não havia bullying extremo. O que havia era uma mente jovem profundamente perturbada que ninguém ao seu redor conseguiu identificar a tempo. Este caso deve servir como um alerta. Sinais de problemas psicológicos em crianças e adolescentes não podem ser ignorados ou minimizados. Comportamento violento, mesmo que isolado, merece atenção profissional continuada. Isolamento social extremo deve ser investigado. Fascínio por violência e armas deve ser monitorado. A família Pesseguini pagou o preço mais alto possível por não reconhecer os sinais. Esperamos que outras famílias aprendam com esta tragédia. Apesar da conclusão oficial, nem todos aceitaram que Marcelo agiu sozinho. Teorias alternativas começaram a circular.
algumas baseadas em ceticismo genuíno, outras em pura especulação conspiratória. Teoria 1. O pai como assassino. Alguns argumentavam que Luiz Marcelo era o verdadeiro culpado. Talvez ele tivesse matado a mãe e a esposa em um surto, e Marcelo, em desespero e horror, matou o pai em legítima defesa antes de se matar por não conseguir lidar com o trauma. Evidências citadas. Um policial teria mais facilidade em matar pessoas. Crianças de 13 anos raramente cometem crimes tão brutais. Talvez houvesse abusos não documentados que levaram ao confronto. Contra-argumentos. Luiz Marcelo foi claramente pego de surpresa, morto enquanto trabalhava no computador. Não havia evidências de resíduos de pólvora em suas mãos. A cronologia forense não suportava essa teoria. Teoria 2. Intrusos desconhecidos. Outros insistiam que deve ter havido um terceiro elemento. Talvez criminosos que eliminaram a família e arranjaram a cena para parecer um homicídio-suicídio. Evidências citadas. Parecia improvável que uma criança fizesse isso. Talvez Luiz Marcelo estivesse envolvido em algo no trabalho que resultou em vingança. Contra-argumentos. Não havia sinais de arrombamento. Nada foi roubado. Não havia evidências forenses de terceiros. Todas as portas estavam trancadas por dentro. Teoria 3. Influência externa. Uma teoria mais elaborada sugeria que Marcelo foi influenciado ou manipulado por alguém online. Talvez um predador na internet o tenha convencido a fazer isso. Evidências citadas. O histórico de visitas a sites obscuros. Mensagens vagas em fóruns. A possibilidade de conversas privadas não recuperadas. Contra-argumentos. Investigadores especializados em crimes digitais vasculharam cada byte do computador. Não havia evidências de comunicação com ninguém que o instruísse. Todos os fóruns visitados eram para leitura passiva, não interação ativa. Teoria 4. O efeito dos videogames. Inevitavelmente, alguns culparam os videogames violentos. Marcelo jogava jogos de tiro em primeira pessoa. Talvez isso o tivesse dessensibilizado à violência. Evidências citadas. Marcelo jogava frequentemente jogos violentos. Há estudos controversos ligando videogames a comportamento agressivo. Contra-argumentos. Milhões de adolescentes jogam os mesmos jogos e não matam suas famílias. Os problemas de Marcelo eram muito mais profundos que exposição à mídia violenta. Videogames não criam psicopatas. No máximo, podem ser uma válvula de escape ou, em casos raros, um facilitador para tendências já existentes. Apesar de todas essas teorias, a conclusão oficial permaneceu inalterada. As evidências eram claras. Marcelo Pesegini matou sua família e depois se matou. Era uma verdade horrível, mas era a verdade. O caso Pesegini chocou o Brasil, não por ser o crime mais brutal. Infelizmente, o país vê violência pior regularmente, mas pela idade do perpetrador e pela natureza incompreensível do ato. A mídia cobriu o caso extensivamente. Jornais estamparam manchetes sensacionalistas. Garoto mata família inteira. Adolescente assassino. Massacre doméstico choca SP. Programas de televisão debateram o caso por semanas. Psicólogos foram convidados para tentar explicar o inexplicável. O caso levantou questões desconfortáveis sobre a sociedade brasileira. Sobre saúde mental juvenil. O Brasil investe o suficiente em saúde mental para crianças e adolescentes? Há profissionais suficientes? Há conscientização suficiente sobre sinais de alerta? Sobre armas em casa. Luiz Marcelo mantinha sua arma de serviço em casa, como muitos policiais fazem. Mas ela estava adequadamente guardada? Deveriam haver leis mais rígidas sobre armazenamento de armas, especialmente em residências com crianças? Sobre o sistema educacional. As escolas estão preparadas para identificar alunos em risco? Professores recebem treinamento adequado para reconhecer sinais de problemas psicológicos graves? Sobre a família moderna. Em uma sociedade onde ambos os pais trabalham, onde o tempo de qualidade com filhos é limitado, onde comunicação genuína é substituída por conversas superficiais, estamos realmente conhecendo nossos filhos? Mudanças foram propostas, algumas implementadas. Maior ênfase em programas de saúde mental em escolas. Campanhas de conscientização sobre sinais de alerta em adolescentes. Debates renovados sobre controle de armas e armazenamento seguro.
treinamento aprimorado para professores e conselheiros escolares. Mas para a família Pesseguini, todas essas mudanças vieram tarde demais. A casa onde o massacre ocorreu tornou-se um lugar de mórbida curiosidade. Nos meses seguintes, pessoas passavam devagar em frente à propriedade, apontando, sussurrando. Alguns tiravam fotos. Era macabro, mas compreensível. Há algo na natureza humana que nos atrai para cenas de tragédia. A família estendida eventualmente vendeu a casa. O preço foi significativamente reduzido. Quem quer morar em uma casa onde 4 pessoas foram brutalmente assassinadas? Os novos proprietários reformaram extensivamente, tentando apagar as memórias impregnadas nas paredes. Mas os vizinhos ainda apontam. É ali, a casa onde aquilo aconteceu. O cemitério onde os 4 foram enterrados também recebe visitantes ocasionais. As 3 vítimas, Benedita, Andréia e Luiz Marcelo, foram enterradas lado a lado. Marcelo foi enterrado separadamente, alguns metros de distância. Mesmo na morte, há uma divisão entre o assassino e suas vítimas. As lápides são simples. Nomes, datas. Não há epitáfios elaborados. O que você escreve em uma situação assim? Como você resume vidas que terminaram de forma tão violenta e trágica? Ocasionalmente aparecem flores anônimas. Alguém, em algum lugar, ainda lembra, ainda lamenta. Talvez sejam parentes distantes, talvez amigos que não conseguem esquecer, talvez apenas estranhos movidos pela compaixão. Nos anos desde o massacre, vários especialistas ofereceram suas análises do caso. Suas perspectivas ajudam a iluminar, mesmo que não consigam explicar completamente o que aconteceu. Dr. Roberto Martins, psiquiatra forense. Marcelo provavelmente estava no espectro da psicopatia juvenil. Crianças não são oficialmente diagnosticadas como psicopatas. Usamos termos como transtorno de conduta com características insensíveis e não emocionais. Mas os sinais estavam lá. Falta de empatia, crueldade, comportamento manipulador. O que torna este caso particularmente perturbador é a premeditação. Não foi um ato impulsivo. Foi planejado. Isso sugere um grau de frieza e cálculo raramente visto em alguém tão jovem. A questão que me persegue é: ele nasceu assim ou se tornou assim? Havia predisposição genética? Houve traumas de desenvolvimento não identificados? Provavelmente uma combinação. Mas sem a oportunidade de avaliar Marcelo quando vivo, nunca saberemos com certeza. Doutora Ana Paula Costa, psicóloga infantil. O que me quebra o coração neste caso são as oportunidades perdidas. Marcelo demonstrou sinais de alerta. O incidente na escola, o isolamento crescente, a frieza emocional. Mas nossa sociedade não está preparada para lidar com crianças perturbadas. Há um estigma, a negação. Meu filho não pode ter problemas sérios. É só uma fase. Ele vai superar. Não. Precisamos entender que saúde mental infantil é tão importante quanto saúde física. Se uma criança tem febre alta persistente, você a leva ao médico imediatamente. Mas se uma criança mostra sinais de problemas psicológicos graves, frequentemente isso é minimizado. Este caso deveria ter sido um chamado para a ação. Em alguns aspectos foi, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Delegado Paulo Ferreira, que trabalhou no caso. Em 30 anos de polícia, vi muita coisa ruim, muita violência, muita crueldade. Mas nada me preparou para entrar naquela casa. 4 corpos. Uma família inteira aniquilada. E o assassino era uma criança. O que me assombra não são apenas os corpos. São os detalhes. O fato de Marcelo ter ficado na casa com os cadáveres por tanto tempo. O fato de ele ter continuado sua rotina. Comeu, dormiu, usou o computador, cercado pela morte. Que tipo de mente consegue fazer isso? E depois, friamente, decidiu que não valia a pena continuar e se matou. Foi tudo tão calculado, tão frio, de um garoto de 13 anos. Às vezes acordo à noite pensando nisso. Professor Henrique Santos, criminologista. Do ponto de vista criminológico, o caso Pesseguini é fascinante e aterrorizante. Geralmente, quando vemos homicídios múltiplos por menores, há contextos, gangues, drogas, abusos extremos. Mas aqui, aparentemente nada. Uma família de classe média, sem histórico de abuso documentado, sem envolvimento criminal.
Isso desafia muitas de nossas teorias criminológicas. Sugere que, às vezes, tragicamente, a violência extrema pode emergir de causas puramente internas, uma mente fundamentalmente quebrada, independente de fatores externos. O caso também destaca a vulnerabilidade das famílias. Pensamos em criminosos como pessoas de fora, estranhos. Mas, estatisticamente, você está mais em risco de violência de alguém que conhece, de alguém da própria família. É uma verdade desconfortável que preferimos não confrontar. Apesar de toda a investigação, toda a análise, toda a especulação, algumas perguntas sobre o caso Pesseguini permanecem sem resposta. Provavelmente permanecerão para sempre. Por que exatamente ele fez isso? Esta é a pergunta central. Sabemos que Marcelo tinha problemas psicológicos. Sabemos que ele planejou. Sabemos como ele fez. Mas por quê? Qual foi o gatilho específico? Houve algum evento que precipitou a decisão? Ou foi simplesmente uma construção gradual até o ponto de ruptura? Sem poder entrevistar Marcelo, sem notas de suicídio detalhadas, ficamos apenas com especulações. Havia abuso não detectado? Alguns insistem que deve ter havido algo. Abuso físico, sexual, emocional. Crianças não fazem isso sem razão, argumentam. Mas os investigadores vasculharam a vida da família. Conversaram com dezenas de pessoas. Não encontraram evidências de abuso. Isso não significa categoricamente que não houve. Abuso pode ser incrivelmente bem escondido. Mas também é possível que simplesmente não houve. Que Marcelo era uma criança fundamentalmente quebrada em uma família relativamente normal. Ele sentia remorso. Nas horas entre os assassinatos e seu próprio suicídio, o que Marcelo sentiu? Arrependimento? Horror pelo que fez? Ou satisfação fria? Seu suicídio foi um ato de remorso? Ou simplesmente o próximo passo lógico em seu plano? Nunca saberemos. Seu rosto final, em morte, não revela respostas. Poderia ter sido evitado? Esta é talvez a pergunta mais dolorosa. Se os pais tivessem continuado a terapia, se a escola tivesse sido mais vigilante, se alguém tivesse prestado mais atenção aos sinais, poderia esta tragédia ter sido evitada? Provavelmente sim, quase certamente sim. Mas segunda-feira de manhã é sempre mais sábia que sexta-feira à tarde. Na época, ninguém imaginou que aquele garoto quieto era capaz de tamanha violência. Há outros como Marcelo lá fora? Esta é a pergunta que mantém pais acordados à noite. Quantas outras crianças perturbadas estão aí, planejando violência, escondidas por trás de uma fachada de normalidade? Quantos próximos Marcelos estão sentados em salas de aula, jantando com suas famílias, esperando o momento certo? A resposta assustadora é que provavelmente existem muitos. A maioria nunca agirá com base em seus impulsos sombrios, mas alguns podem. Uma década passou desde aquele dia de março de 2013. A história dos Pesseguini gradualmente desapareceu das manchetes. Novos crimes, novas tragédias tomaram seu lugar no ciclo de notícias. O público esquece. É a natureza humana. Mas para aqueles que foram tocados diretamente pelo caso, não há esquecimento. Os parentes sobreviventes ainda carregam o peso. Imagine descobrir que seu filho, seu neto, seu sobrinho assassinou a família inteira. Como você processa isso? Como você lida com o luto multiplicado pelo horror e pela culpa? Poderíamos ter feito algo? Deveríamos ter visto os sinais? Os colegas de classe de Marcelo, agora adultos, carregam suas próprias cicatrizes. Eu sentava ao lado dele em matemática, disse um deles anos depois. Emprestei uma caneta para ele uma vez. E ele era capaz daquilo? Como eu não vi? Como ninguém viu? Os investigadores que trabalharam no caso têm suas memórias permanentemente marcadas. Cenas de crime se desaparecem com o tempo para profissionais experientes, mas alguns ficam. Este ficou. E em um nível mais amplo, o caso mudou conversas sobre saúde mental juvenil no Brasil. Não tanto quanto deveria, talvez. Nunca tanto quanto necessário. Mas houve mudanças, maior consciência, mais programas, mais discussões sobre os sinais de alerta. Se isso salvou vidas, se isso preveniu outras tragédias, então talvez, apenas talvez, algo de valor emergiu da escuridão do caso Pesseguini. Contei a vocês a história da família Pesseguini, detalhe por detalhe, disparo por disparo. Tentei não poupar vocês do horror, porque o horror é parte essencial da história.
Não podemos entender a magnitude do que aconteceu sem confrontar sua brutalidade. Mas também tentei humanizar as vítimas. Benedita não era apenas a avó de 71 anos. Era uma mulher com história, com personalidade, com vida. Andréia não era apenas esposa de 41 anos. Era uma pessoa com sonhos e esperanças. Luiz Marcelo não era apenas policial de 46 anos. Era um homem que trabalhou duro e tentou prover para sua família. E Marcelo não era apenas garoto assassino de 13 anos. Era uma criança quebrada, doente, capaz de maldade incompreensível. Mas ainda assim, uma criança. E isso, de certa forma, torna tudo ainda mais trágico. Este caso nos força a confrontar verdades desconfortáveis. Que maldade pode existir em lugares improváveis, até mesmo em crianças. Que nem todo problema tem uma explicação satisfatória ou uma solução clara. Que às vezes, apesar de nossos melhores esforços, tragédias acontecem. Que a linha entre sanidade e loucura pode ser assustadoramente fina. Que realmente não conhecemos as pessoas tão bem quanto pensamos, mesmo aquelas mais próximas de nós. O caso Pesseguini permanece como um dos mais perturbadores da história criminal brasileira. Não pelo número de vítimas. Tristemente já vimos massacres piores. Mas pela natureza do crime, pela idade do perpetrador, pela aparente falta de motivo compreensível. É uma história que nos assombra porque nos lembra que o verdadeiro horror não precisa de máscaras ou armas exóticas. O verdadeiro horror pode ser um garoto de 13 anos com os problemas certos ou errados e acesso à arma errada ou certa, dependendo da perspectiva. Aquela casa no bairro de São Paulo não é mal assombrada no sentido sobrenatural. Não há fantasmas caminhando pelos corredores, mas está assombrada pela memória, pelo peso do que aconteceu dentro de suas paredes, pelo conhecimento de que 4 pessoas morreram ali, 3 por traição do filho e neto, que deveriam proteger, não destruir. E talvez seja assim que deveria ser. Não devemos esquecer. Devemos lembrar. Devemos aprender. Devemos fazer melhor. Por Benedita, que merecia desfrutar seus anos dourados em paz. Por Andréia, que merecia ver seu filho crescer e prosperar. Por Luiz Marcelo, que merecia aposentadoria tranquila após anos de serviço público. E sim, até por Marcelo. Por aquele garoto que, em algum lugar ao longo do caminho, perdeu-se tão completamente que achou que assassinato e suicídio eram sua única saída. Todas as vidas importam. Todas as mortes pesam. E todas as lições, por mais dolorosas que sejam, devem ser aprendidas. Esta foi a história do caso Pesseguini. Uma tragédia brasileira. Um mistério que permanece, mesmo resolvido. Um lembrete de que precisamos estar sempre vigilantes, sempre atentos, sempre dispostos a intervir quando vemos sinais de que algo está errado. Porque a próxima família poderia ser a sua. O próximo Marcelo poderia estar sentado à sua mesa de jantar agora mesmo. E se houver qualquer chance de prevenir outra tragédia como esta, vale a pena confrontar o desconforto de admitir que sim, às vezes crianças são capazes de mal genuíno. E sim, às vezes a família perfeita esconde segredos mortais. Obrigado por terem acompanhado esta jornada sombria comigo. Espero que não tenham pesadelos. Mas se tiverem, talvez seja apropriado. Algumas histórias devem nos manter acordados. Algumas verdades devem perturbar nosso sono. Porque apenas permanecendo vigilantes, apenas mantendo os olhos abertos, apenas confrontando os horrores de que os humanos são capazes, mesmo os pequenos, mesmo os jovens, mesmo aqueles que deveriam ser inocentes, podemos ter alguma esperança de prevenir que isso aconteça novamente. A história da família Pesseguini terminou em sangue e morte, mas suas lições, seu legado, sua advertência, essas continuam vivas. Fiquem seguros. Prestem atenção uns aos outros. E lembrem-se, às vezes o maior perigo não vem de fora, vem de dentro de casa. Obrigado por ter ficado até o fim. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber o próximo caso.